Fala galera, mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te mostrar como que você pode usar a segmentação de dados dentro do seu Power BI, dentro do seu dashboard, beleza? Eu sou o Lucas, faço parte aqui do time da Atuar, vai ser um prazer estar aqui contigo dentro dessa aula e vamos embora para o conteúdo para a gente entender como que a gente usa esse recurso que vai possibilitar você ver diferentes cenários aí nas suas análises. Antes de entrar no conteúdo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 aulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas de forma gratuita, tá sempre aprendendo aqui com a gente, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você ser notificado de quando a gente postar uma videoaula nova e tá aqui aprendendo sempre com a gente. Segundo, o material já está na descrição, então se você quiser baixar esse material e acompanhar na prática, que a gente recomenda demais também para você, é só você chegar lá e baixar. E além disso, também tem um mini curso aqui para você que a gente já deixou disponível aí para você aprender cada vez mais com a gente. Então, tem mini curso, tem material, tem videoaula toda semana. Já deixa o like aí e se inscreve no canal para você acompanhar tudo aqui com a gente. Vamos lá! O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai chegar e primeiro a gente tem que importar os arquivos para o Power BI. Então, a gente já deixou essa planilha que a gente está usando aqui e a gente vai importar. Como que a gente vai importar? A gente vai clicar aqui no obter dados e depois vai clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, para a gente ir lá na nossa pasta e ver aonde está essa base de dados e etc. Se você baixou esse material aqui, provavelmente ele vai estar na sua pasta de downloads. Se não, você vai pegar na pasta aí que você salvou essa planilha. Então eu vou clicar aqui em atendimento ao cliente, vou clicar aqui no abrir, e aí ele vai abrir o Power Query. O que é o Power Query? O Power Query ele é o tratamento de dados aqui no Power BI. Ele é meio que um auxiliar do Power BI para a gente conseguir tratar os dados. Mas para abrir o Power Query, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em F-Tickets e selecionar essa tabelinha aqui, ó, bem na checkbox. Não posso clicar em cima dela, senão não vai habilitar para a gente essas opções que estão aqui, ó, transformar dados e carregar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou marcar a checkbox da F-Tickets e aí eu vou vir aqui no transformar dados. Quando eu clicar no transformar dados, o Power BI ele vai olhar para mim e vai falar assim, pô, beleza, eu posso transformar esses caras, ou seja, eu vou ver se tem alguma coisa errada, eu vou ver se tem algum campo diferente, e aí a gente vai entender aqui como é que trata esses dados aqui. Já trouxe aqui a tabela de ticket, e o Power Query ele é bem inteligente, ele já identifica o tipo das colunas, então ele vê aqui ó, que o ticket é uma coluna do tipo numérico, tá vendo que tá com 1, 2, 3 aqui? Data é uma coluna do tipo data. Chamado é uma coluna do tipo texto, porque tá aqui, o usuário não loga, o computador não liga, falha no VPN, etc. Atendente atribuído, para ver quem atendeu, né, esse tipo de chamado e os chamados que foram resolvidos ou não. A gente tem aqui também ó, várias colunas que estão em branco. Ó. Se eu rolar essa barrinha aqui para o lado, o que acontece? Eu tenho um monte de coluna em branco. E para selecionar várias colunas de uma vez, o que eu posso fazer? Eu posso clicar na primeira coluna que eu quero, então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, pressionar o Shift, que fica aí em cima do Ctrl no seu teclado, então pressionei o Shift, e aí eu vou selecionar a última coluna aqui, ó, que é a coluna 10. Então, com o Shift pressionado, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui na coluna 10. Ó, e aí ele já vai selecionar todas essas colunas. O que eu posso fazer agora? Para deletar essas colunas, eu vou apertar o Delete. Então, ó, dei um Delete aqui, e aí olha o que vai acontecer. Ele já vai trazer aqui pra gente esses caras bonitinhos, certinhos. Já apagou todas as colunas lá que estavam removidas. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai levar todos esses dados para dentro do Power BI. Então eu vou vir aqui no fechar e aplicar, ó, para a gente conseguir trazer esses dados para o BI, os dados tratados agora sem as colunas desnecessárias, e a gente vai conseguir montar a nossa segmentação de dados ali no BI. Beleza? O que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente vai usar essas segmentações aqui no BI? A gente tem aqui a nossa tabela que a gente acabou de adicionar. Então se eu entrar aqui nessa F-Tickets, aqui na setinha do lado dela, vai aparecer todas as minhas informações e aí a gente vai inserir um gráfico aqui e também entender um pouco melhor algumas coisas. Então, primeiro de tudo, a gente vai inserir um gráfico de coluna aqui. Não vai ser uma aula focada em formatar esse gráfico e tudo mais, a gente vai te ensinar a inserir esse gráfico para você entender o impacto da segmentação e como você vai usar no teu dashboard. Vou vir aqui nesse gráfico de colunas, que é esse quarto gráfico aqui, ó, e aí eu vou clicar nesse gráfico de colunas clusterizado, que é esse gráfico aqui que a gente vai selecionar, e aí eu vou colocar ele aqui mais ou menos no cantinho. Então coloquei ele aqui, vou minimizar esse painel de filtros, que a gente não vai usar ele aqui agora por enquanto. Maravilha, já tem um gráfico aqui. Agora eu vou montar a quantidade de chamados por
problema, ou seja, por tipo de chamado. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar o chamado para cá, para eixo X, ó, eu vou arrastar para eixo X, porque eu quero que todos os chamados apareçam ali no eixo X. E aqui eu vou contar a quantidade de tickets, por exemplo. Ou, por exemplo, a quantidade de chamados. Posso até contar a quantidade de chamados, não tem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? A própria coluna de chamada eu vou jogar aqui para eixo Y, que está aqui atrás de mim. Então, recapitulando, o que aconteceu aqui? Eu coloquei aqui do lado o chamado, então o chamado ele vem aqui, e aqui embaixo eu coloquei a contagem desses chamados, para ver quantos itens tem ali do usuário não loga, quantos itens tem no problema na máquina, conexão de internet, assim por diante. E aí olha o que vai acontecer. Ele já vai me trazer aqui todos os gráficos bonitinhos aqui, com todas as informações. A gente não precisa fazer fórmula, em alguns casos, para ter esse tipo de gráfico no BI. Agora, a gente pode chegar aqui, por exemplo, e trazer o total geral de chamados. Como é que a gente pode fazer para trazer o total geral de chamados? Eu vou vir aqui, clicar fora desse gráfico. Então, cliquei fora desse gráfico aqui. E agora a gente vai colocar aqui, ó, um cartão. O cartão, ele é esse númerozinho que fica aqui em cima, que tem 1, 2, 3. Geralmente, ele fica perto dessa setinha aqui vermelha e verde, que é o KPI, tá? Então, a gente vai clicar aqui, ó, no cartão. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai arrastar também o campo de chamado para cá. Então eu vou colocar chamado aqui para campos, ó. Ele vai trazer aqui, ó, automação não funciona. Por quê? Porque é o primeiro chamado. Não é isso que eu quero. Então, tá vendo que aqui, ó, nesse campus, você vai ter aqui, ó, uma setinha. Você pode clicar nessa setinha para ele trazer a contagem, ó. Você pode mostrar a contagem aqui. E aí ele tem 5.000 chamados. Desses 5.000 chamados, o que acontece? Eu tenho aqui esses caras aqui, ó, 1.000 e poucos são de usuário não loga, 1.000 e poucos são de problema na máquina, assim por diante. Só que eu tenho vários atendentes aqui, tá vendo? Como que eu faço para ver os chamados por atendente? O que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui no dashboard, né, na parte branca, e aí eu vou adicionar uma segmentação de dados. Então, eu posso vir aqui nessa segmentação aqui, ó, que tá com um filtrinho. Então, ó, vou clicar aqui na segmentação de dados, e aí quando eu seleciono a segmentação de dados, você não quer fazer esse filtro por atendente? Então, eu vou chegar aqui no atendente atribuído e arrastar aqui para campo, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele já vai trazer Alex, Amanda, Anderson, Karina, João e assim por diante. Se eu chegar aqui e clicar no Alex, ó, olha só como é que vai acontecer no BI. Ele já vai trazer só os chamados que o Alex resolveu. Se eu clicar aqui na Amanda, ele vai trazer só os chamados que a Amanda resolveu. Então, esse recurso de segmentação de dados, ele é usado para quê? Para a gente pegar algo que está num contexto geral e passar um filtro, ou seja, para eu ver só determinado cenário. Até aí, tá comigo? Se você tá comigo, deixa um comentário aqui falando, pô, tô contigo, Lucas, tô gostando da explicação, tô aqui, deixa o like aí, e se você quiser receber mais aulas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? A gente tem também aqui um outro recurso que a gente chama de linha do tempo. Qual é a linha do tempo? A gente pode chegar, por exemplo, aqui e fazer o seguinte. Vou clicar fora dessa segmentação e aí eu vou adicionar uma outra segmentação, que é basicamente esse funilzinho que a gente acabou de ver. Então ele já adicionou aqui a segmentação e agora eu posso chegar aqui e arrastar esse campo de data, ó. Data para campo. E aí olha o que acontece. Ele já vai me dar aqui uma opção de calendário, ó. Tá vendo? Então, ó, se eu chegar aqui nessa opção de calendário, ele já vai trazer desde quando eu posso começar. Então, por exemplo, eu posso começar só no segundo semestre. Então, eu vou botar aqui dia 1º de julho até dia 31 de dezembro. Desses chamados aqui todos, no segundo semestre eu tive 2.552 chamados. Só que quantos chamados o Alex, por exemplo, resolveu aqui para mim dentro desse cara? Então, eu vou só arrastar esse gráfico um pouquinho para cá e vou clicar no Alex, ó. Pum! Cliquei no Alex. O Alex, no segundo semestre, resolveu 658 chamados. Como é que a gente faz para formatar esses caras agora, galera? Dá pra gente brincar de formatação aqui também e a gente vai mostrar essa parte de formatação para você da segmentação de dados. Sempre que eu quiser formatar algo no BI, eu vou vir aqui nesse pincelzinho. Então, eu vou clicar aqui nesse pincelzinho, ó, em formatar o seu visual. E agora, na segmentação de dados, tem um macetinho aí que você pode usar que é diferente. Primeiro, é retirar o cabeçalho da segmentação. Confia em mim que vai dar certo. Então pode retirar esse cabeçalho da segmentação, porque ele é um cabeçalho que não dá para mexer tanto, não dá para mexer na cor dele e tal. O título vai ficar bem melhor. Então eu vou tirar o cabeçalho aqui da segmentação e aqui em configurações de segmentação de dados, ó,
eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar o estilo. Se eu quiser, por exemplo, deixar uma lista suspensa. Ao invés de estar todo mundo aqui, ó, eu posso selecionar suspenso. E aí olha o que acontece, ó. Ele já vai me dar aqui só eu podendo escolher. Então esse aqui ocupa bem menos espaço do meu dashboard. Se eu quisesse colocar alguma coisa aqui embaixo e etc. Dá para ser desse jeito. Ou a gente pode levar em consideração os blocos também, ó. Se eu selecionar aqui bloco, olha o que acontece, ó. Eu posso deixar nesse estilo aqui. E aí eu acho que fica bem maneiro também, tá? Você pode selecionar dessa forma aqui e tal. É bem tranquilo. Então eu vou deixar esse bloco aqui. Vou vir aqui e minimizar essas configurações da segmentação e vir aqui no geral. Vou ativar o título. E aí aqui no título, ó, eu vou selecionar. Selecione o atendente, ó. Atendente. Então ele já vai entrar aqui. Só que agora eu posso colocar a cor da tela de fundo, ó. A cor da tela de fundo eu posso colocar esse azul do gráfico. Se eu quiser colocar uma cor mais diferente, tipo um azul marinho, eu posso colocar esse azul marinho. Se eu quiser colocar esse título aqui, ó, por exemplo, aqui mais ou menos centralizado, ó. Então eu vou clicar aqui no centralizar e aí ele já atendeu aqui pra gente, ó, o que a gente queria, tá vendo? Eu posso deixar, selecione o atendente aqui bonitinho e tal. A gente vai deixar nesse estilo aqui. Coisas que eu posso fazer aqui também. Posso minimizar aqui esse título. E aí vir aqui em efeitos. E aí se você quiser, por exemplo, colocar uma sombra nessa segmentação, ó, pra ela ficar bem maneira também, é possível. A gente pode brincar bastante aí na formatação desse visual aqui dentro do BI. Dá pra eu chegar nessa segmentação aqui e aproveitar o título? Dá. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa segmentação aqui pra gente fechar nossa aula. Vir aqui no pincel de formatação e aí eu vou selecionar aqui, ó, essa segmentação aqui do lado, ó. Então, ó, pum, cliquei aqui. E aí você vai olhar e vai falar assim, pô, Lucas, tá brincando, né? Não veio nada de título aqui e tal. Sem problema, galera. Nessa segmentação aqui, a gente não digitou nenhum título. Então eu posso vir aqui em título e colocar aqui, ó, selecione a data. E aí o que acontece com aquele pincelzinho? Ele já vai formatar exatamente essa segmentação como a gente tinha essa segmentação antiga. Então eu peguei o formato da antiga, copiei e joguei para nova. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, nesse estilo de segmentação, é aumentar os valores, que estão ali. Geralmente as datas elas ficam bem pequenininhas. Então eu vou vir aqui no visual, em valores, ó, eu posso aumentar, então eu posso jogar aqui para 12, por exemplo, 14, 15, a gente pode ver do tamanho que fica melhor. Minimizar os valores e eu tenho um cara aqui chamado controle deslizante, ó. E aí se eu quiser trocar a cor desse controle deslizante, passar para azul, ó, eu posso. E aí ele vai ficar na paleta ali do nosso gráfico. Coisa que eu poderia fazer aqui também. Poderia copiar aqui o título desse gráfico? Poderia. Então eu venho aqui no pincel de formatação, por exemplo, nessa segmentação que a gente acabou de fazer. Página inicial. Clico aqui no pincelzinho, ó. E aí eu vou clicar bem no meio do gráfico aqui, ó, galera. Pum, cliquei aqui. E aí eu já botei aqui, ó, contagem de chamado por chamado. O que a gente vai fazer? A gente só vai trocar aqui. Então, ó, venho aqui no pincelzinho, vou em geral. E depois de clicar aqui no geral, eu vou clicar em título, ó. E aí a gente vai trocar aqui, ó, vou botar ocorrências por tipo. Então, ó, ocorrências por tipo, já botei aqui, posso trocar a fonte aqui também, ó, posso botar 22 o título, ó, se eu quiser, para ficar um título um pouquinho maior. E aí, a gente já tem o nosso dashboard feito aqui com as segmentações realizadas. Então tem aqui o Anderson, a Luísa, o João, a Karina e assim por diante. E eu posso analisar os períodos diferentes aqui também. Bom, espero que tenha feito muito sentido para você. Se você chegou aqui até o final com a gente, comenta aqui embaixo o que você achou da aula. Sinceramente, comenta aqui pra gente que faz muita diferença pra gente ler os comentários, estimula a gente cada vez mais a produzir conteúdo. Então se você gostou da aula, se você gostou da didática, deixa aqui um comentário. Tô contigo, Lucas. Curti pra caramba e tal. Pode deixar aqui que a gente tenta responder sempre todos os comentários. Além disso, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que a gente faz aqui pelo canal, que tem toda semana vários vídeos novos aqui para você aprender. Te espero na próxima aula. Tamo junto. Um abraço.